Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 9 de novembro. Muita chuva, muito frio, muita queda de energia aqui na minha região. Então, fazendo aquele malabarismo gostoso até que eu consiga investir num gerador, já que o sistema que a gente tem de energia solar aqui não é off-grid. Então, até que a gente consiga finalizar as obras aqui e colocar um gerador, eu vou tomando bastante cuidado, tá? Falar um pouquinho sobre esse dia 8, que é onde eu consegui trabalhar muito mais no início da tarde do que no meio para o final, porque foi quando caiu um toró aqui e aí foi embora a luz. Eu resolvi não arriscar, tá? Onde eu consegui trabalhar? Eu trabalhei nesse jogo aqui do Paderborn com a Arminia Bielefeld. Eu busquei gol no segundo tempo e não tive sucesso, tá? E eu também trabalhei o Hannover com o Fortuna Düsseldorf. Eu estava exposto em gols aqui. Consegui pegar o segundo gol do Hannover, mas não veio mais nenhum. Então foram os dois mercados que eu trabalhei de gols, eu não tive sucesso. Não consegui aproveitar o restante do dia, né? O Napoli venceu o Empoli, a gente já estava esperando aqui uma possibilidade de vitória do Napoli. O Bayern de Munique também venceu o Bremen. O Porto vai vencendo o Mafra até o momento que eu vi por 2-0, tá? O Osasuna, lembra que eu comentei com vocês? O Osasuna é um time chato, que faz um bom primeiro tempo. Aliás, o Barcelona, na verdade, é que fazia um primeiro tempo ruim e o Osasuna fazia um segundo tempo bom, como o Barcelona também fazia um segundo tempo bom. Então eu falei, eu prefiro trabalhar a favor do time do Barcelona quando ele é bom, mesmo que o adversário também seja, do que a favor dele quando ele é pior, mesmo que o adversário também seja. Aconteceu que o Osasuna saiu na frente, o Barcelona teve um expulso, o Lewandowski foi expulso, e até o que eu vi, os 80 minutos, estava 1-1. Eu tô gravando esse vídeo e ainda tá rolando o jogo, mas isso não importa porque eu não consegui fazer, então se o Barcelona ganhar ou perder, esse aqui não é um canal de tips, então tanto faz. A minha função aqui é alertar você para a dificuldade que o Barcelona anda tendo no primeiro tempo. São Paulo e Inter não aconteceu. Terminamos aqui a paternidade de 7 anos entre Wolfsburg e Borussia Dortmund. Wolfsburg venceu o Dortmund por 2-0 e encerrou um jejum. Olha, um dos maiores que eu me lembro aqui de times grandes assim da Bundesliga. Tinha um do Borussia Dortmund também com o Borussia Mönchengladbach, que durava muito tempo também e que, se eu não me engano, também foi quebrado. São Paulo e Kiel, 0-0, não consegui acompanhar esse jogo. O Kaiserslautern causou 2-0 o Kaiserslautern, finalmente não empatou dentro de casa, conseguiu pontuar e tá chegando, hein? Olha, será que a camisa do Kaiserslautern começou a pesar no varal? Sei não, hein? O Kaiserslautern é um timaço, campeão alemão da primeira divisão. Olha, talvez a gente tenha aqui camisas pesando nesse final, vamos ver. Até porque se a gente olha para cima, o Hannover faz uma boa temporada, mas não é um time sólido. O Paderborn começou a ter uma queda de desempenho. É que a disputa aqui em cima tá bem difícil, né? Porque os 3 primeiros realmente são muito bons. Que mais que a gente teve aqui? O Bayern confirmou um jogo para gols, 6-1, se eu não estou enganado. E o Bochum venceu o Borussia Mönchengladbach. Tanto elogiei o Bochum que o Bochum venceu um jogo. Passe do Thuram para gol do Plea. A gente já imaginava aqui a parte ofensiva do Gladbach, mas é o que eu falei para vocês. O Bochum, ele não é um time ruim, ele só tá vivendo uma fase ruim. E agora começou a somar ponto. Não estou dizendo que o Bochum vai escapar do rebaixamento, porque o início realmente trouxe muitos problemas para a equipe. Mas pode ser um alento, tá? Até porque se você olhar para cima, tem equipes muito piores do que o Bochum. E se ele se esforçar um pouquinho, por mais com esse saldo de gol horroroso aqui, a gente pode ter um Bochum fazendo a sua manutenção de Bundesliga 1. Vamos para o dia 9? E fica aqui o convite para você. Se você assistir até o final e gostar, se inscreve, tá? Posso contar contigo? Então, beleza. Eu já marquei algumas coisas aqui do dia 9, que eu já estava adiantando. Eu tô sem internet agora, eu tô gravando. Teve uma ventania do caramba, a internet pelo visto ainda não voltou muito bem. Então eu tô gravando aqui no 4G, tá até funcionando legal. A gente tem o Wolfsburg com... esse aqui é o dia 8. Vamos para cá. Aqui, ó. Começando com Colônia e Leverkusen. Última rodada do Leverkusen, uma vitória muito interessante, talvez por um placar um pouco mais elástico do que deveria, contra a União Berlim, que até então era vice-líder da competição. Hoje já não é mais, e a tendência é que a União Berlim caia ainda mais. E eu comentei com vocês o seguinte, 5-0
no União Berlim é um resultado que pode fazer com que o Leverkusen, que é um bom time, tenha um desempenho melhor nos próximos jogos, porque tira um pouco do peso da equipe, tá? É diferente do Colônia. O Colônia não tem um bom elenco, não tem um elenco tão forte, perdeu o Anthony Modeste para o time do Dortmund, que está ali cumprindo algum tipo de necessidade, mas também não é um supra-sumo. Para o Colônia ele era excelente, era um jogador muito bom. O Colônia não faz uma boa temporada e tem jogadores medianos. O Leverkusen ele tem ótimos jogadores, mas também não faz uma boa temporada. Então eu acho que isso que dá uma desnivelada nesse jogo. O Leverkusen ele não tem jogadores ruins, ele tem bons jogadores. Ele só está fazendo uma temporada ruim. Se a gente pega a inversão aqui do Leverkusen, a gente começa a ter provavelmente bons resultados. E é o que eu venho para esse jogo para tentar buscar. Alguma coisa relacionada a um layer para a equipe em campo, uma correção de preço para o lado do Colônia, se o Leverkusen conseguir de fato aplicar esse jogo. Muito de olho aqui no Diaby. Eu só tenho uma preocupação com o Diaby. É muito provável que o Moussa Diaby seja convocado para a seleção francesa, que está cheia de desfalques e tudo mais. Se eu não me engano, a convocação da França sai essa semana ainda. Eu estou com receio de ter ali uma tirada de pé, né, ou um jogador não dando tudo para poder não se machucar, mas passa muito pelo Diaby a boa campanha do Leverkusen nesse jogo, porque a tendência pelo Colônia ter sido eliminado da Conference League e estar ocupando aqui a 12ª colocação, que o Colônia venha para cima. E o Leverkusen no contra-ataque com o Diaby é muito forte, tá? Então, tomara que eu tenha um Leverkusen controlando o jogo para poder ter uma correção de preço mais tranquila ao Colônia. Se eu ver que o Colônia está fazendo um jogo muito agressivo, aí talvez eu me direcione para o mercado de gols, porque o Leverkusen tem sim um contra-ataque muito forte, tá? Segundo jogo que mais me interessa nesse dia de hoje, Leipzig e Freiburg. A odd do Leipzig faz jus ao que ele vem jogando hoje em dia. Como eu falei para vocês, o Leipzig, na minha opinião, ele não vai demorar a estar provavelmente ali ocupando a 3ª colocação. Hoje é um time que, desde que mudou de treinador, é um time que deu muito resultado. Um time que se classificou para a Champions quase que em primeiro, né? Se não fosse ali a vitória do Celtic a vitória do Real Madrid sobre o Celtic no final. O Real Madrid também tinha vencido o Leipzig no jogo de ida e acabou perdendo na volta. Então um time que melhorou muito, mas vai enfrentar um dos melhores times da Alemanha dos últimos tempos. Tá? Posso pegar aí das 3 últimas temporadas, que é um time coerente, coeso, muito bom defensivamente, muito bom no coletivo e muito astucioso nos contra-ataques. Tá? Então, muito cuidado. Eu acho que falar da bola aérea do Freiburg aqui é chover no molhado. É um time, assim, top de linha, que tem tantos batedores especialistas em cobrança de falta direta e em escanteio, quanto excelentes cabeceadores, tá? Acho justa a odd do Leipzig, mas não me surpreenderia com um Freiburg complicando a vida deles. Pela cotação do Leipzig, eu estaria mais ligado aqui no mercado de gols, tá? Até marquei já over gols. E os últimos jogos entre eles, 3 ambas marcam, 3-0 Leipzig, 3-0 Freiburg. Não gostei muito aqui dos últimos jogos. Foram jogos assim, você vê que é um desnível muito grande que o mercado está aplicando para o time do Leipzig hoje, 1,72, porque geralmente é um confronto muito mais parelho. Então, mas pelas características eu ainda estou mais confiante em trabalhar em gols do que no match odds. Eu acho que vai ser mais arriscado aqui, porque para trabalhar contra o Leipzig, você vai estar trabalhando provavelmente contra a equipe que tem a bola. E trabalhar contra o Freiburg, você vai trabalhar provavelmente contra a equipe que tem o melhor contra-ataque e a melhor bola aérea. Então, é muito difícil para manejar posições, mas vai de cada um, tá? Vou pular o jogo do União Berlim com o Augsburg devido à odd. Eu me surpreendi em alguns momentos com o Augsburg nessa temporada. Já vi o Augsburg vencer o Leverkusen, já vi o Augsburg vencer o Bayern de Munique, já vi o Augsburg aprontar com alguns times que eu não imaginava. E o União Berlim, depois de um 5-0 sofrido para o time do Leverkusen, eu não estou dizendo que vai cair, tá? Mas eu acho que é uma odd muito pesada. Mas a gente tem um número que sustenta essa odd, que é o quê? Eu tenho o melhor mandante, invicto, com 4 gols apenas sofridos em 6 jogos, e eu tenho o Augsburg como visitante, que não é tão ruim, mas o peso do mandante do União é muito maior. Mas mesmo assim eu vou pular esse jogo, tá? Frankfurt e Hoffenheim, acho justo as odds. Frankfurt classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Hoffenheim vem de uma derrota para o Leipzig. A qualidade do Hoffenheim, que é a parte ofensiva, também costuma ser ali o seu maior problema, que é a quantidade de número de gols perdidos que o Hoffenheim tem. É um time que cria muito e perde muito.
Porém, se eu tivesse que escolher para trabalhar nesse jogo, eu preferiria trabalhar gols aqui também, tá? Ao invés de match odds, pelas características, tá? O Hoffenheim facilmente poderia aplicar gols em contra-ataque no Frankfurt, como já fez como times como o Leverkusen, por exemplo, que tem a característica parecida com a do Frankfurt. Se a gente pegar os últimos jogos, aqui sim a gente tem um histórico muito bom. Todos os jogos a gente teve mais de pelo menos 3 gols, né? Em todos os últimos 5, o ambas marcam também entrando. E por último, esse aqui é um jogo assim, de canto de tabela, muita gente vai deixar de lado pela fase do Schalke, mas eu tô vendo valor nessa odd do Schalke. Pô, Theo, mas o Schalke é o último colocado, é um time horroroso, só tem uma vitória, essa vitória foi dentro de casa, tudo bem, mas o Schalke mudou de treinador, e eu já vi uma melhora do Schalke nesse último jogo aqui contra o time do Bremen, tá? Então toma um pouquinho de cuidado, tô achando que essa odd do mais pode estar um pouquinho puxada, mesmo mais tendo uma boa campanha fora de casa. Eu acho que esse jogo ele tem mais tendência para trabalhar correções de preço. Agora, dado ao desespero do Schalke, se eu tiver um Schalke indo para cima, perdendo o jogo, aí sim, se eu identificar com mais que é jogar, aí é trabalhar em cima dos contra-ataques sem inventar muita moda, como eu gosto de fazer. Bundesliga 2, vocês sabem como eu trabalho. Na verdade, eu só marquei 2 jogos aqui, porque os outros 2 eu tô com um pouco de preconceito, tá? Eu tenho assim, um pouco de preconceito com o jogo do Regensburg, não é um time que tem feito, assim, boas temporadas, e vai enfrentar um Braunschweig que perde muito gol, mas que cria bastante oportunidade. É aquela coisa, eu vou evitar de comentar, porque se eu criticar vai ser 4-4. E o outro é o Hansa Rostock com o Nuremberg. O Nuremberg também tem sido horroroso de trabalhar os jogos dele, é um time que, na maioria das vezes, não corresponde em relação ao mercado de gols. O Nuremberg está dentro da zona de rebaixamento, tem um dos piores ataques da competição, aliás, tem o pior ataque da competição com 13 gols marcados, e como visitante sofreu 13 gols também. Então, talvez eu nem dê uma olhada nesse jogo. Os destaques para mim, Sandhausen em Heidenheim, o Heidenheim ocupando aqui a 3ª colocação com possibilidade de encostar um pouco mais no Hamburgo, e o Sandhausen tentando escapar da zona ali de relegation. Como mandante, o Sandhausen só perdeu 2, como visitante o Heidenheim só venceu 2, tá? E teve uma vitória do Sandhausen no último jogo contra o Hansa, que acendeu um pouquinho ali da esperança do time de não ficar tão mal. Já o Heidenheim vem de 3 jogos sem derrota, venceu o ex-vice-líder Paderborn, venceu o Furt e empatou com o Magdeburg. Então, eu acho que é um time confiável, forte na bola aérea, que pode trazer aqui oportunidades para gols. E o principal jogo do dia é o Furt com o Hamburgo. Já tive confronto desses aqui, esses dois, várias vezes, sempre são confrontos muito malucos de se assistir. A gente teve aqui esse 2-2 em 2020 que me marcou bastante em relação à alavancagem. O Hamburgo hoje não pode deixar o Darmstadt escapar, porque o Darmstadt, mesmo fazendo jogos ruins, não vem perdendo. Então ele não pode deixar o Darmstadt escapar. E o Hamburgo hoje é o melhor visitante da competição. Então a gente tem aqui essa odd do Hamburgo sendo confirmada, mas para mim é um jogo para ficar de olho em gols, tá? La Liga. Vou passar batido em tudo. Real Madrid perdeu para o Rayo Vallecano, e o Barcelona, deixa eu conferir aqui junto com você, deixa eu ver se meu 4G vai funcionar para saber quanto é que está o jogo do Barça. O Barça vencendo com um gol do Rafinha aos 85, tá vendo? O segundo tempo do Barcelona era muito melhor do que o primeiro. O primeiro tempo o Barcelona tomou um gol, o segundo tempo ele foi buscar, mesmo com um jogador a menos, tá? Então, é como eu falei, eu prefiro trabalhar, se eu estivesse fazendo esse jogo, sempre a favor do time quando eu vejo que ele tem um desempenho melhor em campo, tá? O Barcelona, então, vencendo, se eu não me engano, assumindo a liderança agora de maneira isolada, né? O Real Madrid perdeu, o Barcelona agora abriu 5 pontos de distância para o Real, olha só, e acabou o jogo. Quem diria, grande vitória do Barcelona fora de casa. Então, na La Liga que eu vou passar direto. Na Premiership, 2 jogos. O Celtic pega o Motherwell, fora de casa. O Celtic hoje é um time que já botou marcha na frente, muito difícil, o melhor visitante da competição. O Motherwell é o pior mandante, essa odd do Celtic, sim, ela é justa. E eu tenho aqui um Rangers contra o Heart fora de casa, contra o Heart dentro de casa. Entre os dois adversários, entre o Heart para o Rangers e o Motherwell para o Celtic, o Heart é muito mais time, tá? Inclusive teve agora na Conference League recentemente. Se eu não me engano, não conseguiu passar num grupo com o Basak Serri, Fiorentina.
Então eu consigo entender essa odd do Rangers, mas geralmente o que mais me deixa chateado com o Rangers é que ele marca muito cedo em alguns momentos, eu nem consigo stream para fazer, tá? Tomara que seja diferente, mas eu vou deixar os dois marcados aqui com possibilidade de back. Mas lembre-se, dos adversários dos dois que disputam o título na Escócia, o Hort é um pouco mais difícil. Série A, nós temos o Lecce contra a Atalanta. Hoje o Lecce é um time extremamente duvidoso de se trabalhar, tá? Nenhuma vitória dentro de casa. A Atalanta sempre foi uma das melhores visitantes na última temporada, tá invicto. Para mim é um jogo para ficar de olho no Lecce, a pior equipe no Lecce. Eu não vou inventar moda por aqui, tá? É procurar leitura e tentar estar dentro do mercado. Para mim pode ser uma boa oportunidade, mesmo que a Atalanta tenha perdido alguns jogadores importantes. O time tem reposto jogadores na parte ofensiva e tem dado certo. E a gente tem o retorno do Zapata agora gradualmente. Sassuolo e Roma, eu viria para trabalhar match odds, mas eu sempre me lembro que quando eu vou trabalhar match odds nos jogos do Sassuolo eu me complico, tá? Mas é bom lembrar o seguinte, o Mourinho está um pouco pressionado, a gente já teve o Napoli vencendo e abrindo 9 pontos de diferença para o Milan, que não venceu, ou no caso do Milan acho que foi a 30, né? Não sei, acho que era 9 ou 8 pontos. A gente teve a Roma perdendo no último jogo no derby para a Lazio, o derby della Capitale, que obviamente deixa um pouco de pressão no Mourinho, que vinha conseguindo bons resultados, né? Tinha vencido o Verona e o Ludogorets na Europa League, e o Sassuolo ainda não vai contar com o retorno do Berardi e vem de 2 derrotas seguidas fora de casa para Napoli, que é um time liderando, um time extremamente forte, liderando o campeonato, mas um Empoli que não é um time assim tão forte, então não costuma jogar tão bem o Sassuolo sem o Berardi. Por isso que eu tenho minhas dúvidas, tá? De trabalhar aqui o mercado de gols. Mas enfim, eu vou deixar uma possibilidade de trabalhar match odds, vai. Eu vou dar essa colher de chá aqui para o Sassuolo, porque eu gosto muito da Roma. Vou pular o jogo da Fiore com a Salernitana, não confio na Fiorentina esse ano, não me iludiu ainda, não me convenceu, e a Salernitana tem tido um comportamento bem agressivo, do jeito que o Spezia fazia na temporada passada. Então pode sim em algum momento surpreender a Fiore aqui, mas eu não gosto dessa odd. Também não gosto muito da odd da Inter de Milão contra o Bolonha, tá? A Inter de Milão, na minha opinião, não vem jogando tão bem assim. Não é um time que tem me dado padrões de back com constância. É um time que tem marcado em alguns momentos sem estar tão superior assim. O Bolonha melhorou nos últimos jogos. O Bolonha vem de uma sequência horrorosa e agora vem de 4 vitórias seguidas, tá? Cagliari e Lecce. O Cagliari aqui foi Copa Itália. Lecce, Monza e Torino. Adversários obviamente mais acessíveis, só que a Inter, na minha opinião, não está merecendo uma odd tão baixa, mas deve vencer, tá? Só que eu não vou trazer essa Inter aqui para um back, não. Torino e Sampdoria, uma das piores temporadas que eu já vi da Samp, conseguiu uma vitória fora de casa, mesmo assim não é o suficiente. O Torino costuma ser um time bom dentro de casa, mas ainda não desencantou. 6 jogos, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Eu tenho aqui um time extremamente forte defensivamente, mas extremamente fraco ofensivamente, com uma média de empate, derrota e vitória igual, tendo uma odd de 1,61. Ou seja, tudo que está sendo exemplificado no mercado é pela ruindade e fase da Sampdoria e não por valências do Torino. Quando a gente tem essa situação, é mais complicado da gente vir trabalhar, porque já é considerada completamente zebra a Sampdoria. Vir trabalhar contra eles, esperando uma superioridade do Torino, é um pouco complicado. Então é outro jogo que eu vou pular, tá? Na Taça de Portugal, a gente tem o Benfica jogando contra o Estoril de novo. A gente teve um 5-1 do Benfica contra o Estoril agora pela Liga de Portugal, e agora a gente tem um Benfica e Estoril no mesmo cenário, Benfica fora de casa. Se colocar os titulares, é para trabalhar back Benfica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Casapia, Vizela, Famalicão, não, dos jogos que eu trabalho são só esses. E do Brasileirão, sendo bem sincero com vocês, não tem quase nenhum jogo aqui me chamando a atenção, tá? O Goiás não tem chance de mais nada no campeonato, mesmo vencendo as duas vai ser muito difícil buscar uma vaga aqui na Libertadores, e o Fluminense está garantido na fase de grupos e pode tentar buscar o segundo lugar, mas com essa odd aqui eu tô fora. O Avaí já está rebaixado e joga com o Ceará, que tenta buscar um escape do rebaixamento. Só que o Ceará precisa vencer as duas e torcer para que o Cuiabá não vença nenhuma. É uma situação muito difícil. Talvez, se você quiser vir para trabalhar aqui um Leia para a equipe em tampão Avaí, mas lembra de uma coisa, não é à toa que o Ceará está ocupando esse lugar na tabela.
Então não é porque o Avaí já caiu que obviamente o Ceará já venceu. Toma muito cuidado com isso, tá? Curitiba e Bragantino, Fortaleza e Bragantino. Fortaleza tem chance ainda de vir para Libertadores. Tá todo mundo brigando, né? Do Atlético Paranaense para baixo tá todo mundo brigando por uma vaga no G8. E o Bragantino já não tem essa chance e também não vai cair. Então é complicado, né? De novo você tem um cenário onde o Fortaleza está com odd baixa contra um adversário que não é tão fraco. Semana passada a gente teve o mesmo cenário, Fortaleza com odd baixa contra o Atlético Goianiense que não é tão fraco. O Goianiense conseguiu empatar o jogo. Então eu vou ficar de fora aqui. Coritiba e Corinthians, aqui sim o Coritiba. Coritiba já escapou do rebaixamento. Na minha opinião, dificilmente vai jogar com tanto empenho aqui, porque sinceramente eu acho muito difícil fazer diferença ficar aqui em 14º ou em 15º, porque em 13º eu acho muito difícil. E o Corinthians vai em busca de tentar buscar aqui, é ótimo, vai em busca de uma possibilidade de vice-campeonato. Mas, cara, eu tenho tendência a não trabalhar esses jogos sem motivação, tá? Eu só estou exemplificando para vocês por que não vai estar na minha cartela de trabalho. Goianiense e Paranaense, aqui ainda existe chance do Goianiense escapar, é muito difícil. O Goianiense teria, como eu falei, assim como o Ceará, vencer as duas e torcer para o Cuiabá não vencer nenhuma. O Palmeiras já é campeão, joga com o América, que ainda busca a vaga aqui no G8, por enquanto está dentro. Pode ser que consiga a manutenção, só que vencer o Palmeiras é muito complicado. Então, para o América, vou até dizer aqui, como o último confronto do América é em casa contra o Goianiense, que pode até já estar rebaixado, talvez seja excelente para o América aqui jogar por um empate, tá? Então, se você tem um América talvez, jogando por um empate, eu não estou dizendo que vai, tá? Aí você pode ter valor no Palmeiras, porque é jogo festivo, mas com essa odd também eu tô fora. E Juventude e Flamengo, um rebaixado, o outro desinteressado. Olha, talvez aqui, pelo fato do Flamengo ter perdido para o Curitiba, aí houve uma cobrança ali e tal, que não era para abandonar o brasileiro, mesmo já tendo acabado. O Flamengo, se não estiver chovendo, é alagado lá no polo aquático do campo de Juventude, de vez em quando acontece, o Flamengo pode até nos seus times reservas vencer o Juventude aqui, mas é outro jogo também que me interessa nada. Então, ficamos assim. Ficar de olho nesses backs aqui na Escócia e no Benfica. Para mim, direcionado já um Leper aqui em campo ao Lecce e ao Avaí, se o Ceará de fato jogar para valer. Correções de preço aqui no jogo do Colônia com o Leverkusen. De preferência um Leverkusen dominante no jogo, porque se ele não tiver eu vou acabar me direcionando para o mercado de gols. Cuidado com o Sassuolo. A Roma vem de derrota no derby, vai vir para cima, mas o Sassuolo é time safado, tá? E essa odd do Schalke, ao meu ver, ela está um pouquinho elevada pela mudança de treinador, mudança de ares. O Schalke, ele atual campeão da segunda divisão, ele pode dar um caldo aqui também, tá? Ele joga pior que o Bochum, mas ele pode dar um caldo. E no mercado de gols, como sempre, a galera da Alemanha, né? Sem inventar moda aqui. Meus amigos, se você gostou desse conteúdo, desse planejamento pessoal de trabalho, Theo, você não falou de tal time, aí é porque eu não vou trabalhar, entendeu? Mas do que eu vou trabalhar eu falei sobre tudo, poderia até ter enxugado um pouco mais, mas eu sei que vocês vão trabalhar alguns outros jogos e eu gosto de comentar para ajudá-los. Não esquece, sorteio aqui embaixo se você é membro da Betfair. Se você não é membro da Betfair, cria sua conta aqui no primeiro comentário fixado. PDF de apoio, que eu nem coloquei aqui para vocês, mas está disponível para quem é membro do canal. Tem todos esses jogos com todas as estatísticas que vocês gostam. No primeiro comentário fixado também você vai aprender isso. E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente está crescendo devagarinho. E é isso. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, não inventem moda e até amanhã. E a gente se vê.